A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, pois está passando para nós meditar nesta noite de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia vencido aí, né? Para a honra e glória do Senhor. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Amém? Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Amém? Glórias a Deus, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, que o Espírito Santo venha falar conosco, né? Através da santa e poderosa palavra. Amém? Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegado a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um tom avermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui que muitos maus, incrédulos, pessoas, né, adúlteras, falha na presença de Deus, né, como os fariseus, né, pede sinal para Deus. Meus irmãos, Deus não vai dar sinal para pessoas que caem no seu próprio entendimento. Deus não vai dar sinal para uma geração adúltera, uma geração má, de pessoas maus. E como tem, né, meus irmãos? Pessoas que acha que está no caminho certo de Cristo, né? Acha que está andando correto com a palavra de Deus, né, meus irmãos? E estão crucificando Jesus. Como os fariseus, não é diferente, meus irmãos. Quando Jesus veio à Terra, 100% homem, 100% Deus. Não é diferente. Tem pessoas hoje, meus irmãos, que não crê. É uma geração incrédula, uma geração que não tem fé que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Amém, meus irmãos? Muitos estão andando na palavra de Deus, meus irmãos, e crucificando Jesus novamente. Por quê? Por causa da incredulidade. É como os fariseus antigamente, meus irmãos, buscava coisas, palavras para acusar Jesus Cristo, para condenar Jesus Cristo. Amém? Porque estavam andando na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, crucificando o Salvador das nossas almas. Amém, meus irmãos? E hoje, nós se vê um cenário assim também, meus irmãos. Pessoas andando pela palavra, acusando outras pessoas, né? Pessoas andando na palavra e chicoteando as outras. São os fariseus, que não crê que o nosso
Bom e amado Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele ainda cura. Ele ainda faz prodígios e maravilhas. Meus irmãos, eu sou uma prova viva de que Deus cura. Pois quem sabe da bactéria osteomielite que passou de 6 meses, meus irmãos, a bactéria fica resistente a qualquer antibiótico. Quem sabe dessa bactéria, procura estudar. É difícil, meus irmãos, é complicado. Meus irmãos, a bactéria na minha vida estava tão descontrolada que era coisa só para Deus. Não era mais para homens. Porque o homem, o médico, já tinha feito de tudo o que estava disponível na medicina, meus irmãos. E Deus veio e me curou da osteomielite, meus irmãos. Pois ainda eu não estou com os papéis dos exames, meus irmãos, porque o exame que eu fiz fica no hospital, no sistema. Amém? Mas se eu puder e tiver a chance de pegar os exames, comprovando que eu não tenho mais bactéria osteomielite no osso, eu vou pegar esse exame. Amém? Meus irmãos, temos que ter fé. Nós não podemos andar na palavra, obedecer a palavra e não ter fé. De nada vai adiantar você ler a palavra do Senhor na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De nada vai adiantar as suas orações se você não tiver fé, se você não acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer e executar. Temos que acreditar na palavra e ter fé no dono da palavra, aquele que deixou a palavra. Para quê, meus irmãos? Para aumentar nossa fé, nossa esperança. Por isso que Deus deixou a Bíblia, a palavra. É para nós se alimentar todos os dias, a nossa fé, a nossa esperança, que nós vamos conseguir vencer pela palavra, acreditando que o nosso Deus é poderoso para fazer, para transformar. Amém, meus irmãos? O que Deus está falando aqui, que você tem que obedecer a palavra dele. Você tem que confiar na palavra dele. Mas você precisa ter fé nele, que ele faz a diferença. Que ele é o Deus que tudo pode. Tem pessoas, meus irmãos, que ora, que jejua, faz campanha, se mata no jejum, mas não crê e quer que Deus faça alguma coisa na incredulidade. Deus não trabalha na murmuração, na incredulidade, na dúvida. Deus não trabalha com esse jeito, meus irmãos, que os crentes de hoje querem. Quer que Deus dá sinal como os fariseus. Deus não vai dar sinal, meus irmãos, para quem não crê, para quem não acredita. Meus irmãos, quantos cristãos hoje estão perdendo seu tempo, seguindo a palavra, mas sem fé? Quantas orações perdidas hoje, meus irmãos? Por quê? Por causa da incredulidade. Deus não vai fazer obras na vida daquele que não crê, que não acredita que ele vive e reina para todo sempre. Você tem que crer, meu irmão. Você tem que crer, minha irmã, que Deus vai mudar a vida do seu filho. Você tem que acreditar que Deus vai mudar a sua casa, a sua família. Você tem que crer. Você tem que confiar na palavra que hoje
o Pai está te dizendo. Você tem que crer mais, confiar mais na palavra e ter fé que vai acontecer. Por mais que você olha e o seu cenário seja de destruição, de briga, de intriga, de problemas financeiros, na saúde, mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar que Deus está com você, que Deus faz parte de tudo isso e que Ele vai colocar você no caminho certo, que vai limpar seus caminhos para você chegar do outro lado. Você vai vencer, mas para isso você tem que crer, você tem que confiar na palavra, você tem que acreditar que o nosso Deus está no meio desse transtorno todo na sua vida. Você tem que crer que Deus é com você. Deus falou já para você várias vezes que Ele vai te abençoar, que Ele vai mudar a sua vida, que Ele vai mudar a vida do filho. Então não duvide, apenas creia. Ah, mas já faz 1 ano e não aconteceu nada. Ei, você tem que crer. O verdadeiro cristão anda por fé e não pelo que está vendo. Creia mais, duvide menos. Ore com fé, que Deus vai atender a sua oração. Ore com fé, acreditando que essa enfermidade já caiu por terra. Ore acreditando que já está curado, meus irmãos. Meus irmãos, a bactéria na minha vida ficou 9 anos. Mas quando eu coloquei a fé, eu comecei a acreditar e, meus irmãos, e profetizar na minha vida. Estava vazando, mas já fui curado em nome de Jesus. As coisas aconteceram. Deus veio e fez um milagre na minha vida, na minha perna, meus irmãos. Hoje eu não tenho osteomielite mais depois de 9 anos lutando com essa enfermidade, meus irmãos. Pois eu quase morri 3 vezes na mesa de cirurgia por causa dessa maldição dessa bactéria, meus irmãos. Mas eu acreditei em Deus, que Ele é poderoso para fazer a mesma coisa que você tem que fazer. É orar e acreditar, confiar na palavra de Deus. Se Deus falou que você vai vencer, você vai vencer. Independente do que está acontecendo no mundo. Independente do que está acontecendo agora na sua vida, na sua casa. Você vai vencer, você vai ser feliz. Deus vai te abençoar, mas confia mais na palavra do Senhor. Creia mais em Deus Pai, porque Ele é todo poderoso, meus irmãos. Tem que crer mais, tem que acreditar mais. Tem pessoas que entram, ora e daqui 2 dias fala, não vai acontecer nada não, vou parar de orar. Não é assim que funciona. Você tem que insistir, você tem que persistir. Você tem que ser forte. Deus chamou você para vencer, não para desanimar no meio do caminho. Ore com fé, acreditando que vai acontecer. Se Deus prometeu para você uma vida sossegada de abundância na presença dEle, Ele vai te dar, Ele vai concluir na sua vida. Se Deus falou que vai elevar a sua vida financeira a um patamar, outro nível, Ele vai fazer, meus irmãos, porque nada é impossível para o nosso Deus. Você tem que crer mais, acreditar. Eu acreditei, meus irmãos, eu vi a minha perna apodrecendo e eu estava acreditando em Deus. Não duvide do poder do nosso Deus, porque Ele pode mudar a sua vida da noite para o dia. Como Ele fez com José. José dormiu preso, escravo, acordou ganhando um anel de governador. Olha a mudança. Isso é coisa de Deus, meus irmãos. Só Ele pode transformar a vida de uma pessoa da noite para o dia. Só Deus pode tirar aquele
que está na UTI, que os médicos já desenganaram. Deus pode todas as coisas. E mediante a tua fé, mediante do que você crê, creia mais. Ore com fé. Comece a determinar na sua vida que essa bênção você já ganhou. Comece a determinar que você é vitorioso em Cristo Jesus. Porque nós somos, meus irmãos, vitorioso em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Todos nós, se parar para analisar, nós já somos vencedores. Mesmo no caminho da tribulação, mesmo na dificuldade, nós somos mais que vencedores. Então continue obedecendo a palavra do Senhor, continue orando com fé, acreditando que a sua bênção já chegou, que Deus já te curou, que Deus já transformou aquele que você tanto ora. Amém? Fé, convicção que vai acontecer. Fé em Deus, naquele que venceu a morte. Temos que ter mais fé, temos que duvidar menos. Ore com garra, acreditando que o Pai vai fazer a transformação na sua vida. Temos que ter fé, meus irmãos. Não deixe as coisas que estão acontecendo no mundo esfriar a sua fé em Deus. Não deixe o que está acontecendo esfriar a sua fé, te tirar dos caminhos do Senhor. Não deixe fariseus que não crê mais. Tem fariseus que andam aí, rotando santidade, mas está como sepulcro caiado, cheio de ossos secos. Tem pessoas que andam rotando santidade, mas estão podres. Por quê? Fala palavras duras e anda fazendo coisa errada por trás. Sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, não queira ser santo na presença de Deus. Amém? Não busque santidade na presença do Pai. Busque obediência na palavra. Busque mais fé, mais acreditar, confiar na palavra de Deus. Não queira ser santarrão igual muitos estão por aí, rotando santidade e anda só fazendo coisa errada e falando mal dos outros. Amém, meus irmãos? Busque obedecer a palavra do Pai. Não busque santidade, porque nós, ser humano, somos incapazes de alcançar santidade aqui nessa terra pecaminosa. E aos olhos do nosso Senhor, que é santo, 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 vamos morrer pecadores, independente do que você faça na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar sua casa, sua vida, sua família. Amém? Meus irmãos, confia na palavra, confia em Deus, creia mais na sua oração que você está fazendo, porque Deus quer te abençoar, Deus quer transformar aquela pessoa que está no mundo, Deus quer mudar a sua vida por completo, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar que o Deus que você serve é poderoso para fazer e para transformar. Amém? Glórias a Deus.